para você que está com a gente aqui na ABDH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Hoje a gente vai bater um papo com diretoras das regionais da associação para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho que elas fazem, também saber o que é uma regional, qual é a diferença da ABDH nacional. Fica com a gente que nós já vamos começar essa conversa. Aqui comigo, para bater esse papo, tem a Francine, que é a diretora da Regional São Paulo. Do lado de cá, quem está comigo é a Ana, diretora da Regional de Santa Catarina. E aqui na ponta, quem está com a gente é a Gisele, que é a diretora da Regional de Pernambuco. Eu vou começar fazendo umas perguntas para elas, para a gente conhecer um pouco mais sobre como elas chegaram até a diretoria dessas regionais. Vou começar com você aqui, Francine, que está um pouquinho mais perto de mim. Bom, primeiro, seja bem-vinda ao podcast da BDH. Obrigada. E conta pra gente, como é que começou a tua história com a BDH? Como é que você chegou a se tornar uma diretora regional? Bom, a minha história é praticamente nova, né? Eu sou uma novata na BDH. Eu comecei em 2002, a convite da nossa atual presidente, Dona Paula, para assumir a diretoria da BDH. Então, para mim, foi um desafio muito grande, porque eu não vim de coordenação, eu não participava de nada até então, né? E já assumi a diretoria. Então, eu sabia do compromisso, sabia que era um desafio, mas eu resolvi topar. Falei, vamos lá, que eu acho que eu consigo contribuir um pouquinho aí. E aí, como Foi é que assim. foi isso? Alguém pegou a bola, passou, falou, é sua vez. Exatamente. Como é que foi essa preparação, já que você não teve um caminho até chegar lá? Eu tive uma orientação do antigo diretor, do Antônio Carlos, né? Ele me ajudou bastante, ele me ligou, falou, o que você precisar, eu estou aqui. Fizemos uma reunião de passada e também na minha equipe eu fiquei com 2 pessoas que já faziam parte da gestão anterior, então que já tinham aí a tocada e já sabiam mais ou menos como que era. Então isso ajudou bastante e me deu mais segurança também para assumir esse desafio. É um desafio e tanto. Bom, a gente vai conversar. Regional super forte, né? Então, São super Paulo. forte. Eu sabia que tinha ali muita coisa para fazer, né? Para desenvolver. Então, Mas é bem bacana, né, Francine, porque a São Paulo estava muito estruturada. Então, também esse convite, quando chega para você, né, já tem toda uma bagagem, né? Pessoas que já passaram e que te entregam um bastão ali para dar continuidade. dar Parabéns. continuidade. E é mais ou menos o que aconteceu com você, né, Ana? Você já veio de uma continuidade, mas uma continuidade de um trabalho que você, inclusive, já vinha fazendo na Regional de Santa Catarina. Sim, a primeira vez que eu ouvi falar ainda da BDH foi final da década de 90, tinha uma arquiteta que trabalhava conosco no Instituto de Engenharia Biomédica, Cilara, e que trabalhava com o Jarbas Karman. E um dos, né, pilares aí da BDH, do início da BDH. E ela falou sobre associação e eu fiquei com aquilo na cabeça. E, mais ou menos na década de 2010, né, no início ainda, o Emerson, da IDEIN, fez um convite, a gente fez alguns projetos de Unimed em Santa Catarina, para mim, para minha empresa, Tecnocare, e ele fez um convite de fazer parte dessa coordenação, né, da diretoria da Regional de Santa Catarina. E desde então não parei. Então, eu fui coordenadora ao longo de todos esses anos, acho que vai fazer mais de 15 anos, e no congresso anterior, faz 2 anos, eu estou como diretora, né, chegou a minha vez, né, dentro da diretoria, depois de tantos anos como coordenadora, eu fui chamada para assumir a direção da Regional de Santa Catarina. Então, foi uma experiência assim, que foi construída, a gente passou por essa mesma diretoria como coordenadora em vários cargos dentro da coordenação e agora estou diretora. Muito legal. Agora eu queria te pedir, antes da gente conversar com a Gisele, para explicar um pouco para quem está com a gente aqui nesse podcast sobre o Jarbas Karman, porque algumas pessoas não fazem parte da arquitetura hospitalar, da engenharia hospitalar e fazem parte de outras áreas, mas de repente estão acompanhando para conhecer um pouco mais, né? Conta para gente, para quem está assistindo aqui, quem foi? Não, ele foi um dos pilares da arquitetura, né, no Brasil. Eu não sei se eu tenho propriedade, até porque eu não sendo arquiteta, eu sou engenheira clínica, né? Então, eu talvez não seja a pessoa mais recomendada para falar de todo o histórico dele. Mas eu acho que ele der uma pesquisada, vai conseguir... Eu posso te ajudar, vai conseguir ele foi um dos falar, mas ele precursores foi da um precursor, arquitetura. né, na área de projetos
de hospitais, né? Mas eu acho que tem arquitetos aqui dentro da BDH que podem contar toda a trajetória dele. Mas fantástico. Francine já estava ajudando a gente aqui. Ele foi precursor da arquitetura para a saúde. Ele é um dos principais nomes que a gente tem na arquitetura para a saúde do Brasil, né? E ele trabalhou na década de 50, 60. Tem vários hospitais importantes do país que são de autoria dele, do projeto arquitetônico, né? E ele também escreveu livros sobre esse tema, tanto de arquitetura hospitalar como de manutenção preditiva. Então, o que precisava fazer no prédio para que ele conseguisse durar mais, e os aspectos arquitetônicos que deviam ser observados para ter essa durabilidade. Pronto, já deixou aqui bem explicado para a gente. Também. Obrigada pela explicação. E agora, então, a gente vai conhecer um pouco da história da Gisele, que é a diretora da Regional Pernambuco. E pelo que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, a Gisele também recebeu a bola, né? Então, eu conheci a BDH em 2018, onde eu fui para o Congresso de Curitiba. Eu já trabalhava na área, já projetava para a saúde há um bom tempo, mas eu não conhecia esse grupo, né? Eu não conhecia. A gente terminava como engenheira, a gente trabalhava muito isolado, muito no meu mundinho ali, projetando para a saúde, como projetando para outros segmentos, mas não era atuante em uma associação. Na verdade, nem acreditava muito em associações ou nesse caminho. E em 2018, a convite da atual, da presidente em si do Congresso de 2020, eu fui para esse Congresso de Curitiba, onde eu conheci a BDH, onde eu comecei a conhecer as pessoas, onde eu comecei a conhecer o clima entre as pessoas, né, que é algo que me chamou muito a atenção, porque na área em si de engenharia, existe uma rivalidade, existe uma troca muito curta. E eu entendo que dentro da BDH a gente consegue ter uma troca real, onde a gente consegue ter ali uma visão de que o nosso cliente final é o paciente, o nosso objetivo final é um ambiente de saúde saudável para que ele possa curar, né? Que a gente possa criar realmente espaços de cura. E aí com isso a gente consegue ter uma troca muito rica. E foi o que me chamou a atenção ali naquele primeiro momento de Curitiba, onde a humanização, essa sinergia entre as pessoas. E aí, Curitiba, 2018, me associei depois daquilo. E 2020, a gente já saí de Curitiba, sabendo que Recife seria o próximo congresso seria Recife. E 2020 o congresso não ocorreu, foi pandemia, e enfim, o congresso só veio acontecer em 2022. E durante todo esse período, dentro da regional, a gente foi consolidando uma coordenação forte. Na verdade, a gente terminou que nem estabeleceu coordenadores, então eu nunca fui coordenadora oficialmente. A gente estabeleceu ali um grupo de ajuda para que o Congresso 2022 acontecesse. Saindo do Congresso de 22, foi quando eu passei a ser diretora. Fui colocada, me informaram que eu estava como diretora. E a gente, assim, dentro desse contexto, foi algo muito natural, foi algo que realmente eu não esperava, não foi um caminho trilhado, pensado, mas foi algo que para mim foi muito natural. E agora nesse próximo 2024, 2026, eu vou continuar como diretora, mas entendendo que a gente precisa treinar novas lideranças, que a gente precisa dar esse plano de continuidade, porque é isso que vai fazer com que a BDH são pessoas. A BDH é formada por pessoas, o nosso grande patrimônio são as pessoas. E a gente conseguir ir criando essas lideranças é algo que eu enxergo como muito importante e muito enriquecedor dentro da associação. É isso. Contou pra gente aqui, já falou um pouquinho sobre os próximos anos, que inclusive a gente vai voltar nesse assunto com todas vocês daqui a pouco. Mas antes eu queria fazer uma pergunta, vou fazer aqui pra Gisele, mas eu gostaria de saber de vocês também.
que são os desafios, porque vocês assumiram de maneiras diferentes, em perfis diferentes, gestões de regionais que já estavam consolidadas, que já eram regionais, importante, claro, todas são, mas que já eram regionais com um trabalho reconhecido há muito tempo, né? Então, eu queria saber quais foram os desafios desde que vocês assumiram e quais os desafios que vocês ainda enxergam daqui para frente na regional de cada uma. A Regional Pernambuco é uma regional forte já. A gente tem um grupo em torno de 10 pessoas que se intitulam coordenação. E, normalmente, nos nossos eventos, a gente consegue ter facilmente em torno de 30, 40 pessoas. Então, para o mundo da BDH, nós somos uma regional forte e consolidada. Eu acho que o Congresso trouxe muito isso, então trouxe da gente poder olhar um para o outro e se enxergar e poder já se entender no olhar. Então, também é algo que foi muito facilitador. E eu sempre digo assim, eu sou a diretora regional, mas isso aqui é para ser leve, isso aqui é para ser brincadeira, isso aqui é para ser uma coisa que a gente venha e se sinta bem, que troque e que seja legal. Quando passar a ser algo que seja só a dor, não tá errado, tem algo errado, né? Acho que tudo tem os seus dois lados, a gente tem, lógico, uma responsabilidade muito forte e que a gente precisa cumprir, a gente tem que se dar metas como regional para que a gente corra atrás de atender. Mas é muito gostoso. Acho que é muito gostoso quando a gente consegue ir gerando grupos de estudos, que a gente consegue ir ali fazer um trabalho de analisar um RDC, da gente fazer um grupo de estudo de qualidade de ar. Então, a gente vai enriquecendo, quando a gente consegue trazer um relacionamento junto com a Anvisa, junto com o CREA, com o CAL. Eu acho que a gente movimenta o nosso setor de uma forma que a gente faça com que todo mundo entenda a importância daquilo. E aí é a grande missão que eu levo como a BDH. É de mostrar que nós somos, sim, agente de cura, que nós somos importantes, que nós temos um real dedinho ali na saúde ou na doença do paciente. Eu acho que a minha grande dificuldade, e eu acho a minha grande dificuldade, meu grande desafio em assumir a diretoria é que eu tenho um perfil extremamente técnico, Gisele, eu sou extremamente técnica normativa. E aí também foi uma coisa que me chamou na BDH, vim para o mundo da humanização, vim para o mundo do fluido. E aí essa entrada nesse mundo foi uma grande dificuldade na diretoria, de ter que interagir com muitas pessoas de perfis diferentes, de ir buscar fazer eventos, de até dar essa exposição. Então, foi algo que foi um grande desafio e que, como todo grande desafio, vem com uma grande valia, né? Que aí me enriquece como pessoa e traz o meu grande objetivo, que é de você tem todo aquele conhecimento técnico agregado e muitas vezes você não consegue passá-lo, que é algo que vai te enriquecer tanto e que é algo comum na gente que é do segmento de exatas, né? Bom, a Gisele falou para a gente aqui já um pouco, inclusive, além dos desafios da regional, sobre o que isso agregou na vida dela, esse desafio. Então, vou pedir para que vocês respondam isso também, tá? Olha, eu acho assim, vou falar um pouquinho da minha regional e da minha relação com a regional, né? Então, lá atrás, quando eu aceitei o convite de fazer parte da coordenação, a diretoria de Santa Catarina estava tentando trazer associados, fomentar realmente o entendimento sobre o edifício hospitalar, não entender o edifício hospitalar como uma obra comum, né? E foi muito interessante porque eu também, como a Gisele, sou técnica, né? Então, eu não era da arquitetura. A BDH foi durante muitos anos dominada, né? Muito bem dominada, né? Pelos arquitetos. E quando eu me integrei na BDH como engenheira clínica, acho que eu fui a primeira engenheira clínica da BDH, né? Nacionalmente, a minha empresa também se associar. A gente fez até um levantamento sobre isso e nós fomos pioneiros nisso, de ser a primeira empresa de engenharia clínica, foi porque eu vi uma dificuldade. A engenharia clínica, ela chegava no projeto do hospital, ela chegava tarde demais. Né? Quando a obra já estava em execução, os projetos já tinham sido feitos, e eu vi a necessidade de trabalhar o projeto hospitalar compatibilizado com a tecnologia desde o início.
Então, esse foi o meu grande motivador de estar hoje discutindo com arquitetos e com os engenheiros de projetos também. Porque a tecnologia, que é o que eu domino, né, são os equipamentos que estão dentro do hospital, que tem todo esse propósito, quando a gente ia fazer a parte toda de especificação de equipamentos, instalar equipamentos, a obra não estava adequada para eles. Então, era preciso que esse profissional de engenharia clínica estivesse trabalhando com os engenheiros e com os arquitetos desde o início, para conceber o edifício de saúde como ele deveria ser, adaptado à tecnologia. E esse, então, foi meu motivador. Nesse período todo, a nossa regional, desde que eu comecei a fazer parte como coordenadora, ela era como a Gisele está colocando. Era gostoso o encontro, eram uns amigos, a gente levava conhecimento para vários lugares, trazia esse conhecimento para várias pessoas. Mas eu queria ressaltar que a gente teve um desafio muito importante. A maioria dos nossos eventos eram presenciais, né? As pessoas iam, se agregavam, a nós tinha essa troca, toda essa parte importante, mas depois veio a pandemia e a gente teve que reaprender como interagir com os nossos associados, de que forma esses associados queriam estar conosco na BDH trocando esse conhecimento. Mas eu vou te interromper um pouquinho para dizer para quem está aqui com a gente que a Ana é especialista nisso, né? Então não deve ter sido tão difícil levar todo mundo aí para o mundo virtual. Não, com certeza. Hoje você está falando isso, Patrícia, porque a gente conversou sobre inteligência artificial, que é o MBA que eu estou fazendo agora. Mas assim, eu acho que essa questão da inovação é uma coisa que cada perfil vai trazendo para dentro da BDH e vai construindo isso. E eu acho que o desafio da pandemia foi trazer a BDH para o digital. E a gente conseguiu atingir mais pessoas, mas a gente perdeu um pouco disso do presencial, daquela comunidade, aquela comunidade que se encontrava, né, e tudo mais. Quando eu assumo, e eu acho que eu ponho isso como um grande desafio que eu venho enfrentando na minha diretoria, que é motivar as pessoas a continuarem indo nos nossos eventos, continuarem fazendo essas trocas, ter mais associados. Acho que isso é um grande desafio de todas nós, né, que somos diretoras. Mas eu vejo assim, eu quis descentralizar a nossa diretoria em Santa Catarina, mas a gente trazendo coordenadores que estavam em outras cidades, porque hoje o conhecimento sobre arquitetura hospitalar, sobre a engenharia que cuida desses espaços, ele fica realmente muito concentrado nas capitais, né? O interior, ele tem, às vezes, necessidade desse conhecimento e não tem onde buscar. Então, a associação já tem um propósito muito grande nisso. Mas como você leva isso lá? Né? A Santa Catarina fez alguns eventos descentralizados ao longo desse tempo. E a gente queria reforçar esse aspecto, né? De levar o conhecimento onde ele é necessário. Né? Então, a gente proporcionar isso. O online acabou trazendo isso naturalmente, porque as pessoas participam de qualquer lugar que estão, mas ao mesmo tempo perdemos esses eventos presenciais. Então, hoje eu vejo que o grande desafio é a gente voltar a ter esses encontros como o de agora, aqui desse congresso, né? E a gente poder realmente levar e achar novas formas de trazer as pessoas para os nossos encontros, de poder levar esse conhecimento também ao interior e onde está a necessidade, né, a gente está presente também. Não sei se te respondi, Patrícia, mas eu acho que faltou uma pergunta aqui para eu te fazer. Então, foi justamente essa necessidade das relações humanas que a gente teve esse afastamento, esse distanciamento na pandemia e que todo mundo sentiu, né, durante esse período, mas que você está me dizendo que sentiu isso na regional, foi isso que você trouxe para a sua vida? Eu acho que sim, eu acho que a gente valoriza mais esses pontos, né, de encontro hoje, porque a tecnologia, o meu trabalho é realmente muito tecnológico, a gente está sempre pensando, eu digo que quando a gente está projetando o hospital, né, o hospital do futuro, né, ele está sendo pensado hoje, então tudo aquilo que a gente está pensando hoje, né, tem que ele vai se tornar obsoleto, mas a gente tenta adiar essa obsolescência, a gente tenta estar sempre com aquilo o mais atualizado possível. E a tecnologia, ela vem para ajudar, mas ao mesmo tempo, se a gente não tiver cuidado, né, é porque a IA, ela não manda na gente, né? Uhum. É a gente que usa a IA, a gente não pode ser usado por ela, né? Então, acho que tudo isso está chegando agora, vai mudar muito, né? Eu acho que em pouco tempo a gente está sentindo muitas mudanças positivas, algumas adequações, mas eu acho que vai crescer muito o uso cada vez mais tecnológico dentro dos hospitais, das interações, no atendimento ao paciente, nas soluções também, né?
Então, eu vejo isso como bem positivo. Queria ouvir também delas um pouquinho, né? Se elas concordam Sim, com isso. até porque falta a Francine contar para a gente, né, um pouquinho sobre esses desafios da Regional São Paulo e, é claro, como tudo isso acarretou na sua vida pessoal durante esse tempo em que você está à frente da diretoria. Então, como eu coloquei antes, foi um desafio grande, né? Começar, dar esse primeiro passo, começar. Então, a gente teve, desde o início, na Regional São Paulo, eu conto com uma equipe muito boa, adoro a minha equipe, nós somos em 5 hoje, então a gente tem os trabalhos muito bem definidos, cada um tem a sua parte, cada um sabe o seu papel e isso funciona. Então, a gente consegue andar, a gente consegue avançar com os eventos e com as outras atribuições da BDH, fazendo uma reunião semanal, onde todo mundo coloca ali as suas tarefas, né? A gente delega as tarefas e vai fazendo. Então, toda semana tendo esse acompanhamento e a gente, cada um fazendo depois por fora desenvolvendo as suas tarefas, a gente consegue levar e conseguiu levar muito bem. Então, acho que assim, para mim foi um alívio, né? Quando a gente conseguiu botar para rodar essa equipe, conseguiu colocar tudo que a gente queria, porque a gente queria muito, quando a gente começou, a gente queria muito trabalhar com compartilhamento da informação, do conhecimento, da técnica. A gente via muito assim, várias pessoas com dúvidas, ou coisa da legislação que não estava muito bem definida, não estava muito bem explicada, profissionais com dificuldade de trabalhar. E assim, você sabe que tem um profissional com dificuldade, mas do outro lado tem uma pessoa que sabe muito sobre aquilo. Né? Então, a gente queria juntar essas duas coisas e queria trazer isso para os nossos associados da BDH, em forma de palestras, em forma de cursos, né? Isso que nos moveu. Ao mesmo tempo, a gente sabia que o associado precisa de uma motivação, né, para estar lá, para estar nos eventos. Poxa, precisa olhar, Porque saber todo mundo tem a que sua legal. rotina, né? Para você sair do seu trabalho, ir para um evento à noite. Poxa, tem que ser um negócio atrativo, né? Tem que ser uma coisa que te mova a ir para lá. Então, a gente sempre buscou, assim, trabalhar ao máximo a excelência nesses eventos, né? Então, o que a gente vai trazer de melhor para o nosso associado? A gente era um pouquinho crítico nisso, né? Então, a gente queria trazer o que precisava. Então, várias vezes a gente chegava no associado, o que você achou? O que falta para você? O que você acha que seria interessante trazer de tema? E a gente foi buscar esses temas. Então, assim, para a gente, como meta, como objetivo de associação, foi por aí, eu acho que deu muito certo. Com certeza. O desafio é trabalhar assim, as dificuldades que a gente encontra em fazer, em realizar esses eventos. Como a gente comentou no início, né? É difícil, às vezes dá um trabalho, é difícil, é complicado. A gente não tem certeza se as pessoas vão vir, então a gente contrata, faz toda uma movimentação com coffee, com filmagem, poxa, será que vai vir? As pessoas se inscreveram, mas será que elas vão vir? Não, e até porque tem uma questão que eu imagino que tenha gente aqui acompanhando o nosso bate-papo e que não faça ideia de que para se fazer um evento, não só nacional, mas nas regionais, a gente precisa de patrocínio, né? Exatamente. E aí você tem toda uma parte comercial, você tem uma luta paralela para conseguir trazer esse conhecimento que você está dizendo que é tão importante. Exatamente, exatamente. E a gente tem aí um compromisso com o patrocinador, né? As pessoas têm que vir. Então, assim, tem que ser atrativo para os dois lados, tem que funcionar para os nossos associados também, né? Ser uma coisa legal de ir lá, de fazer um networking, de ir lá presencial ou mesmo de online, né? Para a pessoa sentar lá, tirar do seu tempo de casa, sentar lá e assistir uma palestra online, tem que ser uma coisa legal, tem que ser uma coisa que vale a pena. Tem que gerar valor de alguma forma, né? Então, a gente pensava sempre muito nesse sentido. E aí, quando vem assim o resultado para a gente, que o associado começa a falar, poxa, que legal, eu gostei. Então, isso para a gente é muito gratificante também, né? Quando dá certo. Então, você pensa, poxa, tá valendo a pena, né? Vou continuar, vamos embora porque tá dando certo. Então, você está me dizendo que está valendo a pena. As 3 que estão aqui comigo, as 3 diretoras regionais, elas são mulheres empoderadas, são mães, esposas, têm as suas profissões, arquitetas, engenheiras, têm as suas empresas e elas estão tendo que saber lidar com tudo isso junto com as diretorias. Isso é um outro desafio, eu imagino, né? Com certeza.
É um pouco que a gente se dá para a associação, né? É uma doação, E como eu é que acho. faz para juntar tudo ali, fazer dar certo tudo ao mesmo tempo? É filantrópico que a gente faz, né? O que a gente faz é É voluntário, né? voluntário. Então, Às a vezes as gente pessoas perguntam, né, se tem algum tem fim lucrativo, mas não remuneração. tem. Então, assim, a gente não tem. A associação realmente é um trabalho de doação. Eu acho que é né? muito um propósito. É um Você propósito. acredita naquilo, acredita que aquilo te nutre como pessoa e é o teu propósito. No meu caso, como engenheira, eu sou a regra, a norma, o cronograma. Então, eu tenho uma programação comigo semanal daquele tempo a ser dedicado com o filho, e aí eu não abro mão de nenhuma das minhas partes. Tá Eu tudo acho na que planilha. tá tudo na planilha. Eu acho que o segredo é esse, é o planejamento, É. sabe? É você fazer isso planejado, né? A gente tem uma reunião semanal toda sexta-feira das 8 às 9. Então a gente sabe que aquele tempo é da BDH. Né? Aham. Então ali a gente programa tudo, depois cada um faz as suas atividades no seu tempo, né? Mas aquele tempinho ali é para isso, né? Agora, eventos, essas coisas que quase sempre tem que acontecer à noite, porque é depois do trabalho das pessoas. Então, aí a gente tem que dar uma organizada em casa, né? Ver como é que vai ficar para conseguir estar presente. Mas eu acho que é uma experiência boa, assim. Isso aí não é um peso para a gente, né? Eu acho que vale a pena, sim. A gente dá um jeito. Muito legal. Agora, eu queria saber de vocês, como é que vocês começaram na arquitetura, na engenharia, enfim, começaram a trabalhar para o edifício e para o funcionamento de um edifício de saúde. Porque quando a gente olha para uma de vocês, a gente fala, imagina, saiu da faculdade já fazendo hospital, já fazendo projeto, enfim. Mas eu imagino que não seja bem assim com todo mundo, né? E eu queria conhecer um pouco essa história de vocês. Quem quer começar? Posso começar? Vamos lá, então. Bom, eu sou arquiteta, eu me formei há 23 anos, né? Me formei lá no Sul, sou gaúcha, e eu vim para cá já com esse propósito de trabalhar na saúde. Então, eu fiz um concurso para um estágio no Hospital das Clínicas da USP, né? Passei, e era um estágio de 1 ano dentro da engenharia hospitalar. Então, eu fiquei 1 ano lá, acompanhando os arquitetos, os engenheiros, né? Então, isso para mim foi uma vivência muito boa e um start, assim, para continuar nessa área, né? Aí, a partir daí, eu saí, fui para o escritório do Bros, que acho que todo mundo conhece, que é outra referência nossa da saúde. Mais um pilar da BDH. Mais um pilar da BDH, foi o fundador da BDH, até por sinal. Né? Fiquei 11 anos lá com ele, trabalhei, cheguei lá júnior, não sabia nada, saí de lá gerente de projeto, né? Então a minha escola foi o escritório do Bros e foi essa vivência com ele. Né? E depois daí eu não parei. E que vivência, né? Que vivência. João Carlos Então, Bros. A gente brinca, né, que assim, quem está na saúde é picado pelo bichinho da saúde, né? Então é uma paixão você trabalhar com essa área. Muita gente, tem muitos arquitetos que não gostam no início, quando vão decidir, tem muita norma, tem muita lei, mas quem gosta também, quem é mais técnico, né, Gisele? Tipo, eu também sou muito técnica, assim, então é uma área perfeita para trabalhar, para seguir carreira nisso, porque tem a norma, tem a lei, tem os rigores, mas é muito prazeroso também, porque você consegue encaixar a arquitetura, você consegue ter um olhar humano, você consegue trabalhar com humanização, com ambientação, com cuidado do paciente, com segurança, tudo junto, né? Tendo esse olhar da norma. Então, é muito abrangente. E a gente, que é paciente, quando vai a uma clínica, um consultório, um hospital, a gente consegue, pelo menos depois que você conhece a arquitetura, a engenharia voltada para a saúde, consegue reconhecer aonde teve o dedo de alguém que entende, né? Porque você se sente acolhido, você se sente melhor, porque é um lugar que a gente não vai, geralmente quando está muito bem, principalmente os hospitais. Então, isso é super importante, né? E a gente tem o arquiteto da saúde, ele tem um olho treinado para essas coisas, né? Então, você identificar os ambientes, onde é um ambiente que as pessoas podem estar mais estressadas, vamos tratar de um jeito. Um ambiente onde as pessoas estão felizes, vamos tratar de outro jeito. E isso faz toda a diferença, né? A gente ter essa receptividade dentro do ambiente hospitalar. Com certeza. Essa fala de que é muita norma, alguns entendem como, é muita norma, mas a gente que gosta entende, que bom, é muita legal, norma. é ótimo. Tenho que seguir. Mas não é só isso, não é só o ter que seguir.
é você também conseguir se dar ao olhar de ó, a norma me permite de eu colocar o hidrante, o extintor nesse ponto. Mas para o meu paciente, eu quero estar no momento em que eu estou ali numa recepção, com uma dor, eu quero estar olhando para o quê? Eu quero estar olhando para uma parede com algum trabalho, né, ali, algum trabalho de arquitetura, ou eu quero estar olhando para o hidrante. Então, não é só a norma, é se colocar. Eu brinco muito no escritório de se ande no projeto, se coloque andando ali, naqueles corredores, e veja se você está causando uma sensação que você quer ter como um paciente. Então, acho que é isso que me atraiu muito. Não só projetar elétrica, hidráulica ou combate a incêndio, é de projetar, seguindo sim o normativo, seguindo as boas práticas, tendo todo o processo de legalização em si, mas projetar gerando um bom sentimento, gerando um momento ali que a pessoa não se sinta agredida pela instalação. Ó, a Gisele contou pra gente aqui já o que levou ela a esses corredores da saúde, como ela disse ali. Mas conta um pouquinho da tua história para chegar até lá. Então, eu comecei a trabalhar com projeto desde sempre. Minha família, minha mãe é projetista, então meu domingos em casa era contando ponto para ajudar em casa. Com 14, 15 anos, minha mãe dava: toma aí essa planta, conta ponto aqui para fazer guarda de carga. E então foi quando eu comecei a faculdade de engenharia elétrica, eu logo comecei a estagiar no escritório, foi meu único trabalho, e eu estou lá há em torno de 25 anos. Então você é uma daquelas que a gente olha, saiu da faculdade, foi trabalhar com a saúde. Na verdade, no escritório a gente fazia instalações de maneira geral, não era um forte saúde, e entrou, por acaso, um cliente nosso adquiriu um hospital e foi fazer uma ampliação, e como a gente já fazia trabalho para eles nos chamaram. Então, foi o meu primeiro trabalho em saúde. Eu entrei sem saber o que era saúde. Eu entrei para fazer um pré-dial. E tive uma sorte imensa que esse hospital, no meio do processo, foi adquirido pela Rede Dó, e me jogaram na frente de engenheiros com 20 anos de experiência fazendo hospital. E o que podia ser um medo, eu me lembro plenamente como se fosse ontem, assim, sentado na frente de, hoje, uma figura que é uma pessoa de grande nome na engenharia, que ele disse: não, isso aqui tem que ter redundância, isso aqui tem que ter tal coisa. Aí eu, caramba, por quê? Eu nunca tinha pensado que um hospital não podia parar a energia, por exemplo. É verdade. Qual era o impacto de ter uma falha de energia no hospital? E aí eu comecei a ter esse pensamento e comecei a, poxa, é mesmo, eu tenho que olhar isso, tenho que olhar. E aquilo foi um projeto que, na verdade, eu acho que eu tinha que ter pago para fazer. Porque toda semana a gente tinha uma reunião onde eu ganhava. Isso que é vinha legal, trazindo. eu acho que todo projeto a gente aprende. A gente sempre aprende alguma coisa que você não sabia. Isso é muito bom para o nosso gratificante. crescimento, né? Nunca são os mesmos desafios. Nunca são iguais. Nunca são iguais. E aí, nesse projeto, eu peguei aquilo como, vai vir, eu vou conseguir fazer. O cliente vai estar sabendo agora que daquilo que aquilo era. Eu chegava em casa e ia estudar e ia entender o porquê. Mas tudo deu certo, o hospital está até hoje lá. Bom. A gente já fez, inclusive, outras ampliações nesse mesmo hospital. E aí, depois disso, a gente começou a ter sempre alguns hospitais andando, mas realmente, eu acho que há 10 anos para cá, é que quando eu fiz a pós em arquitetura para a saúde, foi quando eu entendi que era o que eu queria Seguir. era o que eu queria realmente ter ali como um ponto de interesse profissional mais forte. Era o que me preenchia. Eu, Gisele, né? A mãe, a engenheira, que era o que me preenchia. Trabalhar com projetos na área de saúde. Então, seguindo isso, eu fui sempre direcionando o escritório para vir para essa área de saúde, para poder a gente estar cada vez mais tendo projetos e ganhando notoriedade e conhecimento nesse segmento. Acho que foi essa lógica, assim, foi realmente um gostar que Ana, veio agora trazendo. falta você contar pra gente qual foi a sua trajetória até a paixão pela saúde. Bom, quando criança, eu tinha bronquite. E eu ia muito aos hospitais. E era tão frequente que o hospital era um lugar para mim de aconchego. Passados anos, né, me sentia sempre bem no hospital, né? Não era aquela pessoa que ia para o hospital criancinha lá e tinha medo. Tinha uma relação sempre muito boa.
Fiz teste vocacional antes do segundo grau, sempre deu para a área de humanas, mas como muito teimosa que sou, né, eu queria fazer exatas, sempre tive engenharia elétrica como missão, fui fazer meu ensino técnico, fiz escola técnica em eletrotécnica, já me preparando para engenharia elétrica, aí passei para a Universidade Federal de Santa Catarina, entrei em 89 na engenharia elétrica, poucas mulheres lá comigo também, mas a gente já estava acostumada já do curso técnico. Vocês são poderosas, né? Engenharia elétrica. Enfrentando esses desafios, mas sempre com foco, né, na engenharia elétrica. Mas aquele bichinho lá da saúde, do hospital, estava comigo desde a infância, né? E aí, veja, depois de toda essa trajetória do curso todo, eu fui fazer mestrado em engenharia biomédica. E eu vou contar uma coisa que me chamou a atenção, foi um caso na família de uma pessoa que ficou paraplégica e tal, num acidente, num assalto e tal, uma coisa bem trágica. E eu vi uma pesquisa que acontecia na Unicamp, com o professor Cliquet, que tratava esses pacientes, né, tentava restabelecer através da engenharia aplicada a mobilidade desses pacientes. Então, meu primeiro contato de engenharia com a saúde foi através desse motivo, né, desse problema que tinha acontecido e que eu vi essa reportagem. Tempos depois eu encontrei o professor Cliquet num congresso ainda quando eu estava no mestrado, ele até convidou para fazer doutorado com ele lá no Unicamp, mas eu já estava pensando na engenharia clínica. Então, dentro da trajetória do mestrado da engenharia biomédica, me apaixonei pela a parte de cuidar de tecnologia hospitalar e dei um jeito de fazer esse ciclo todo, passar de novo e voltar para dentro do hospital. Voltou para sua infância. Voltei para minha infância, para aquilo que era um lugar de conforto, né? E hoje eu vejo o hospital assim, como a Gisele colocou, né? O que a gente pode colaborar para diminuir, mitigar o sofrimento. Dentro da engenharia biomédica, quando eu ainda estava dentro da Universidade Federal, antes de ter a minha empresa, teve uma palestra sobre Plan Tree, e é uma metodologia muito bacana. A gente teve uma palestra também que falava a visão de uma criança dentro do hospital. Eu achei aquilo incrível. Eles colocavam nessa palestra um carrinho na altura da visão de uma criança e percorriam os principais hospitais pediátricos, né, do mundo, e eles viam que era assustador, né, para uma criança olhar aquele ambiente daquela forma. Aquilo me comoveu muito e eu disse, não, a gente precisa ajudar a mudar, né? E hoje eu acho que um pouco do nosso trabalho é isso, né? Olhar essas diferentes visões, descobrir como é que é a experiência do paciente, o que a gente pode fazer melhor. Com certeza. Bom, tá chegando ao final o nosso bate-papo, que aliás, que delícia de bate-papo aqui com vocês. Passa rápido, né? Rápido. Mas antes da gente encerrar, eu queria pedir para cada uma de vocês falasse um pouquinho sobre os planos para o futuro da regional em que vocês estão, diretoras em que vocês estão representando nesse momento. Então, contar para a gente quais são os desafios e quais são os planos que já estão traçados agora para os próximos anos. A gente está no processo de pós-pandemia, a gente entendeu que a BDH não podia trabalhar só com o pilar conhecimento técnico. A gente agregou um sentimento que a gente já tinha, mas que a gente não trabalhava, a gente não utilizava ele, que era o potencial humano. Então, a gente tem realizado eventos que trazem o momento de integração, um evento social, onde a gente vai trazer uma degustação de vinhos, vai trazer um momento de uma música, junto a um evento técnico, a uma palestra técnica. Então, a gente tem feito muito esse tipo de trabalho integrado e temos feito muitas visitas técnicas. Tem sido a boa parte do nosso trabalho tem sido nesse caminho. E um planejamento também de interiorização. Pernambuco tem um interior muito vasto, muito amplo, e tem muitas universidades de saúde no nosso interior. Então, a gente tem assim, cidades a 5, 6 horas de Recife, que são muito, muito fortes e muito ricas. São polos médicos também ali. Então, a gente precisa entender que a gente precisa também levar conhecimento para aquela área. Então, a gente tem feito trabalho junto com universidades, para estar dando palestras, para estar levando conhecimento nesses interiores. E também a gente chama de caravana, junto com o CAU e CREA do Estado, feito também essas regionais no interior, umas 4, 5 regionais no interior, onde a gente vai
podendo, ao longo do ano, ir fazendo esses eventos, levando e mostrando o que é a BDH, mostrando que muitas pessoas não sabem nem que existe um profissional que vai trabalhar específico para a arquitetura da saúde. E aí você vai construindo, né? E um ponto importante que na conversa que eu fui me lembrando é que é engraçado essa questão da saúde, que a gente começa a ficar muito crítico realmente em olhar. A gente vai eu fui a um endocrinologista e a cadeira lá era em pezinha, assim, apertadinha. Você recebe muita gente aqui mais fortezinha, mais gordinha, né? Ela, sim, recebeu. Essa cadeira não vai caber elas, não. Eu já estou aqui apertadinha nela. Então, você vai criando um olhar, sem querer, para entender que não é a cadeira bonita, né? Não é o que é o funcional, é o que vai acolher a pessoa. Sim. E isso é muito rico, é muito gostoso. Mas é isso, assim, é isso. Nossos planos é trabalhar essa interiorização, é trabalhar evento social, é trabalhar que seja leve, é trabalhar que seja gratificante para quem está envolvido na coordenação e que seja enriquecedor, entender que existe uma comunidade. A gente trabalha muito esse perfil de comunidade, de trabalho colaborativo, de que não adianta tu vai esconder o teu trabalho, que vai ter alguém que está fazendo igual. E se você o trabalho colaborativo, acho que é o nosso grande segredo, o que vai levar a gente realmente para nos engrandecer profissionalmente, nos engrandecer como área de saúde em si, né? Que é uma área que, mais do que a engenharia, mais do que a arquitetura, é o que vai cuidar da gente como idoso no futuro, é o que vai levar a gente para um hospital de transição, é o que vai nos abraçar, né? Realmente como pessoas. Ana, e Santa Catarina? Bom, os nossos desafios, eu acho que esses colocados pela Gisele pertencem a todos nós, né? A gente está buscando as mesmas coisas. Eu, pessoalmente, acredito que a nossa diretoria tem um desafio de formar novas lideranças, né? Então, eu estou com uma coordenação que é jovem, então, pessoas muito novas que nunca fizeram parte, ao contrário daquelas coordenações que eu vinha lá de muitos anos. Agora, como diretora, a gente oxigenou bastante a diretoria, mas, ao mesmo tempo, né, a gente precisa dar um pouco mais de tempo para essas pessoas se desenvolverem. Então, a gente quer formar mais lideranças, aproximar mais os nossos associados, que a pandemia nos afastou, trazer eventos novamente que interiorizem o conhecimento. Acho que mostrar esse valor da nossa comunidade de troca, né? Que eu acho que isso é um ponto realmente focal para a nossa diretoria, levar o conhecimento onde ele é necessário, né? Então, a BDH tem conhecimento, ela faz isso, é o seu DNA, né, levar esse conhecimento, e eu acho que a gente tem como missão fortalecer isso. Então, trabalhar essas novas lideranças, principalmente, aproximar os associados e também saber um pouquinho o que os associados querem, né? Qual é o valor deles. Eu acho que a gente, às vezes, são só pessoas que vão nos nossos eventos, mas que a gente tem que saber a todo momento o que eles querem, porque às vezes aquilo que a gente quer passar não é o que eles estão precisando naquele momento. Então, eu acho que seria isso, Patrícia. Com Obrigada. certeza. Bom, e agora falta São Paulo, né? Bom, nós estamos muito felizes e empolgados em continuar. A gente vai continuar, como as meninas também vão, né, na próxima gestão, porque o trabalho que a gente desenvolveu aí ao longo desses 2 anos tem tudo para continuar. Então, assim, a minha equipe é excelente. A equipe da Regional São Paulo é uma equipe que deu certo, que agregou, que deu match. Então, assim, a gente está muito empolgado para continuar. E a gente quer dar uma continuidade a 2 pilares que a gente já começou a trabalhar, que o primeiro é esse, o compartilhamento do conhecimento, né, da gente trazer os temas que são mais críticos, os temas que têm mais dúvidas, que as pessoas não dominam muito para fazer os projetos, trazer para discussão, né? Então, trazer para a palestra e também para a discussão, também para a gente conversar, porque a gente entende que é assim, né? Uma conversa gera ali uma experiência de outra, a gente vai formando ali um conceito. Se não tinha, vamos fazer. Né? Gera um terceiro caminho, né? Vamos pelo menos mostrar o caminho. E o outro pilar, que é um pilar que a gente está também procurando trabalhar bastante, é a parte acadêmica. É a gente levar a associação para dentro das universidades, dar um suporte para aquele estudante de arquitetura ou de engenharia que gosta da área,
porque a gente entende que assim, o gostar é o primeiro passo, né, para você dar certo e para você seguir. Então, vamos buscar essas pessoas, vamos pegar na mão e vamos trazer, né, para trabalhar com a gente. E a gente quer atuar dentro das universidades. Então, levar um pouquinho da associação, levar pessoas para lá para mostrar o que é a associação, para mostrar como pode ajudar, onde que estão os profissionais que já trabalham nessa área, que já têm experiência, que podem dar um caminho para os estudantes. Então, a gente está bem focado nessa parte. A gente teve agora, no ano passado, um curso de lideranças que a BDH proporcionou para a gente, que foi muito bom porque deu uma clareza nos objetivos, né? Então, cada regional traçar as suas metas e ir atrás do cumprimento dessas metas, né? Então, a gente tem essas duas metas como claras, assim, né? A gente quer continuar aí com o compartilhamento de conhecimento e quer ir atrás da parte acadêmica um pouco também. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Bom, eu quero agradecer então a presença da Francine, da Ana, da Gisele aqui com a gente, batendo esse papo gostoso. Se você gostou, fica com a gente na BDH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. Curte as nossas redes sociais, acompanha o nosso site, abdh.org.br, que lá você vai poder conhecer todas as regionais que a gente tem espalhadas pelo país. Até a próxima!